Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Uma coisa mais úteis que eu acho com relação à meditação, ela te dá mais uma opção, né? Quando você aprende a pacificar a mente, né? Então você ganha mais uma opção na sua vida. É algo a mais que você pode fazer. Então quando começa as coisas a dar errada, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de situações acontecendo, né? Então você pode se preocupar, você pode ficar com raiva, você pode ficar decepcionado, você pode ficar empolgado, ou você pode deixar a mente ficar pacífica, né? Ou você pode simplesmente não esquentar a cabeça, né? Quando você aprende, né, quais são os componentes, né, que sustêm, né, essa paz mental, então é uma coisa que você também aplica em etapas, né, de acordo com o que for conveniente naquela hora, né? Então, por exemplo, quando a mente está totalmente pacífica e serena, né, completamente vazia de opiniões sobre si mesmo, expectativas com relação aos outros, com relação a si mesmo, desejo por isso, desejo por aquilo, medo disso, o que é que seja. Então você vê um componente, uma das fundações dessa confusão mental toda, por exemplo, é a ideia de eu, né? A criação, a ideia que você tem esse eu e ele tem um monte de deveres a cumprir, tem um monte de expectativas com relação a ele. Você consegue desfazer, você fica também, né, com o desenvolver da meditação, né, você cria o hábito, né, de ficar olhando para si mesmo, de estudar a si mesmo. Então junto com a experiência da mente pacífica, né, também vem muitas outras boas qualidades, né? Essa qualidade de como é que diz em português, né? Essa qualidade de estar ciente de si mesmo, né, conhecer bem a si mesmo, né? E estar ciente de si mesmo, né? Então você vê, né, a mente criando a ideia de eu, né? Eu tenho que fazer isso, é meu dever fazer isso, porque se eu não fizer isso eu estou errado. Então aí que é outro lado bom também, né, de ter a experiência da mente pacífica, você tem um ponto de referência, né? Então antes, por exemplo, antes de começar a escurecer, a fazer cara que ia chover, né? Tava tranquilo, sem problema nenhum. Aí começa fica tudo escuro, mas esse barulho, vento, aí, caramba, vai chover e agora eu tenho que fazer a meditação. Eu tenho que dar um jeito para as pessoas fazerem. Será que eu vou cancelar? Não posso cancelar porque as pessoas vieram para meditação. Aí começa aquele negócio. Tem muito eu aqui, né? Eu tenho que fazer isso. Eu. Não, quer saber uma coisa? Pode parar aí mesmo. É só você tirar ali, só você desliga o tal do eu, né? Eu tenho que fazer isso, é a minha responsabilidade fazer isso, eu tenho que fazer, eu. Você só tira, não, peraí, não tem mais eu nenhum ali, né? E aí você faz o quê? Não faz nada, simplesmente vai, vamos subir lá, vamos ver o que acontece. Chega, será que vai chover? Será que eu faço na linha? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou limpar aqui, vamos ver o que acontece. Aí você simplesmente faz as coisas de maneira leve, né? Não esse aqui é o que as pessoas têm mais dificuldade em entender. Elas acham que só existe sabedoria, só existe bom, né? Só existe o que é bom se tiver o eu envolvido, né? Nem para imaginar que dá para fazer coisas sem ou pelo menos um eu muito mais leve do que isso, né? Por exemplo, não sou eu que controlo o tempo, né? Então, mesmo que chovesse durante a meditação, não é culpa minha, não foi eu que fiz isso. Não foi eu que fiz isso. Bom, mas e como é que você decide, né, se você vai fazer a meditação lá na sala de meditação ou aqui na cabana? O que for mais óbvio, né? Não tem como saber com certeza. Né? Você fala, bom, parece que vai chover. Ok, então vamos fazer na cabana. Mas eu não tenho certeza se vai chover. Tudo bem? Então é igual, né? Fazer na cabana, fazer lá fora, nesse caso é igual, porque a certeza é 50 a 50, né? 50% de sim, 50% de não. Então, se a pessoa não consegue desligar essa máquina de eu, né? É tudo responsabilidade dela, né? A pessoa não sabe
aí tá tudo errado também, né? Quando você fica, porque aí você fica sempre pesado, confuso, agitado, né? E aí, quanto mais específico é a sua opinião do que deveria ter sido feito, né? Mais difícil fica acertar, né? Que o alvo vai diminuindo, né? Então, se eu querer exatamente acontecesse exatamente isso aqui, e para acertar isso agora, é difícil pra caramba, né? Eu falo, eu queria que houvesse uma palestra, né? Que as pessoas, tudo bem, não tem especificar, não precisa, especificamente eu quero que a palestra seja lá. E quando for lá, eu quero especificamente que não chova e nem faça muito vento. Fica cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil acontecer, dar certo do jeito que você queria. E mesmo quando você consegue ser do jeito que você queria, é um negócio super estressante e cansativo. Então você, dessa forma que você vê, a gente sabota sua própria saúde mental. Então, mas quando as pessoas, bom, você fala isso, então tá bom, então eu vou fazer nada. Então eu vou fazer nada porque, né, se não tem, é tudo igual, não é tudo diferente, nada é problema meu, nada é responsabilidade minha. Aí a pessoa, não, também não, aí que a pessoa cai no outro extremo, né? Simplesmente as pessoas não conseguem ter esse ponto de equilíbrio, né? Não conseguem ter esse ponto de existência mais leve, né? Ou é pesado demais, ou a pessoa agarra até criar calo na mão, a pessoa larga e joga fora, né? Não sabe pegar com leveza, né? Não sabe pegar com equilíbrio as coisas, né? Não sabe fazer as coisas de maneira elegante. Então, isso faz parte da meditação. Isso faz parte, esse é um tipo de como é que chama isso? Inteligência emocional, ou resumindo, sabedoria, né? Esse é um tipo de sabedoria que é vital, né, para você conseguir ter sucesso com a sua prática de meditação. Então, uma das coisas que as pessoas mais relatam, né? Mesmo eu acho que eu me lembro também de ter tido essa mesma experiência, né? Quando você fala, coloque a atenção na respiração, né? E não fique controlando a respiração, não dá. Né? Assim que eu coloco a atenção na respiração, a primeira coisa que eu começo a fazer é controlar a respiração. Aí você começa a controlar a respiração, você não consegue. Tudo que você coloca os olhos, você começa a agarrar aquilo. Demora até você conseguir respirar sem controlar a respiração, sem se agarrar à respiração, simplesmente deixar a respiração fluir. Né? A maioria das pessoas não consegue, né? Que é um hábito tão forte, né, de agarrar as coisas, até a respiração elas agarram. Né? Até a pessoa perceber que ela não precisa, que mesmo sem ela ter vontade de respirar, o corpo respira, né? Não precisa da sua interferência para o corpo respirar. Né? Até a pessoa conseguir acreditar nisso, né? Conseguir soltar, largar, né? Simplesmente deixar o corpo respirar em paz, né? Demora, né? Demora. É uma coisa que demora, né? As pessoas não têm essa experiência, né? Então, aí você cultiva, né? Você cultiva inteligência, cultiva a sabedoria, né? Então, não é só porque as pessoas não têm, não significa que um dia elas venham a ter, né? Elas não têm hoje, mas no futuro pode ser que elas venham a ter. Então, mas é um processo que requer essa humildade, né? De aprender a fazer isso. Aprender a fazer as coisas. Então, né? Então, tanto no que diz respeito, né? Você não agarrar a respiração. Né? Aí você também, é a mesma coisa que você vai fazer para não agarrar distrações, não agarrar os pensamentos, não agarrar as distrações. Quando a mente começar a se concentrar, começar a manifestar piti, sukha, êxtase, sensações esquisitas no corpo, você também não agarra aquelas sensações. Então é uma coisa que você é uma sabedoria universal, né? Ela serve em todos os níveis de meditação, ela serve até o fim, né? E também serve no dia a dia, né? Serve também no dia a dia da nossa existência mundana, né? Ela também serve. Né? Então, mas de novo, né? Tem que ter esse ponto médio, né? Não é questão, então eu não vou fazer nada que se dane. Vou ficar aqui deitado na minha cabana, quem quiser meditar, medita, não estou nem aí, cada um por si, né? Isso também não é pacífico, né? Porque se você é uma pessoa decente, né? Se você é uma pessoa
de boa qualidade, né? Então você vai ter um senso de responsabilidade, né? Você vai ter uma percepção, né, do que está acontecendo, né? Um senso, né, do que é apropriado e o que não é apropriado. Então qual é o ponto médio, né? Entre você ficar deitado olhando pro teto e você ficar correndo atrás, tentando fazer a chuva parar, tentando fazer o vento parar, né? Qual é o ponto médio? Você vai e faz o que for óbvio, né? Você chega aqui e está disponível, né? Que as pessoas... Isso é outro grande, uma coisa que você aprende, né? Quando você constrói uma boa fundação em si mesmo, né? Você não precisa resolver tantos problemas assim, né? Você simplesmente chega e fica disponível, né? Você tem confiança em quem você é, né? Bom, eu vou chegar lá e vou estar disponível, vamos ver o que acontece. Vamos ver, eu não sei o que eu vou fazer, eu também não sei, estou muito curioso, sabe? O que será que eu vou fazer? Você chega lá, olha, eu estou aqui, eu existo, eu sou disponível. O que eu vou fazer? Não sei. Vamos ver o que eu vou fazer também. Aí o futuro não é tão bagunçado assim. O futuro não é um assunto que gera ansiedade, né? O futuro não é mais uma preocupação, né? Isso que adiantar, uma vez que perguntaram para adiantar, né? Falaram uma coisa, como é que era a história? A pessoa perguntou assim, mas você falou para estar com a mente no momento presente, né? Mas como é que eu vou aprender, né, com meus erros no passado? Como é que eu vou, né, garantir que, né, eu tenho que planejar no futuro, tal? Eu não posso simplesmente ficar com a mente no momento presente, né? Aí o adiante fala, não, então você não entendeu ainda o que é o passado, você não entende o que é o futuro, né? Na verdade, o futuro é consequência do presente, né? O futuro é consequência do que você faz aqui e agora, né? Se você quer garantir que o seu futuro vai ser bom, você não é através de fazer planos e tentar forçar a vida a se encaixar nos seus planos que você vai conseguir isso, né? Se você quiser ter certeza que o futuro vai ser bom, você tem que ser uma boa pessoa aqui e agora. E aí você continua sendo essa pessoa boa aqui e agora, de momento a momento, né? Então você carrega essa coisa boa que você é agora, naturalmente, não precisa carregar nada, na verdade, né? Porque o futuro ele acontece naturalmente. Você não precisa forçar o futuro a vir, né? Você simplesmente se preocupa em ser uma boa pessoa, o futuro vem sozinho. E aí quando o futuro chegar, você vai ser aquela boa pessoa no futuro. No futuro que chegar, você está ali, aquela boa pessoa. Né? Aquela pessoa inteligente, aquela pessoa sábia, aquela pessoa atenta, disponível, né? E aí não é difícil, né? Eu fico falando isso toda hora. Isso é uma coisa que eu já, desde que eu era moleque, eu já percebi já, né? Não é tão difícil como as pessoas falam. As pessoas fazem um drama terrível com relação a tudo. Na verdade, é muito fácil as coisas, né? Porque as pessoas, elas, de certa forma, elas querem que seja difícil, né? Porque aí tem muito eu envolvido, né? Aí tem eu contra o mundo está me oprimindo, eu tenho muita dificuldade, é tudo muito difícil, eu não consigo. E isso aí as pessoas têm, né? Como eu falei outra vez, as pessoas têm mais desejo de experienciar a sensação de eu, né, do que especificamente prazer ou bem-estar. Não é a prioridade das pessoas. Quando você olha com atenção, né, a prioridade delas é isso, né? Eu quero sentir essa sensação de eu. Né? Não importa, mesmo que seja um eu dolorido e triste, tudo bem. O importante é assim, essa sensação de eu que as pessoas mais têm, né? Desejo e apego por. Né? Então é por isso que as pessoas sofrem tanto também. Né? Tem um pouquinho, tem um aspecto de ignorância, é verdade, mas essa ignorância vem desse mesmo fenômeno. Né? É uma ignorância que vem disso. Né? Não é uma ignorância que vem de não saber. É um não saber que vem dessa questão de eu quero experienciar isso, né? Para experienciar isso eu não posso saber aquilo. Né? Se eu souber aquilo, eu não consigo experienciar isso. Né? Então as pessoas fazem suas escolhas, né? De maneira inconsciente, né? Mas elas fazem as suas escolhas, as pessoas carregam o seu próprio fardo, né? As pessoas carregam, elas ajuntam e carregam o seu próprio fardo. Então, a maioria das pessoas só vai conseguir largar quando tiver tão pesado que elas não aguentam mais, né? Aí elas são obrigadas a largar aquilo. Né? Poucas pessoas têm a percepção, né? Do óbvio. Né?
para a maioria das pessoas é isso, né? Elas vão até um extremo onde elas não aguentam mais, aí finalmente elas decidem fazer algo a respeito, né? Em geral, em boa parte por falta de opção, né? Mas faz parte, né? O processo é esse mesmo, né? Por isso não é à toa que o Buda dizia, né, que o sofrimento é uma nobre verdade, né? A nobre verdade do sofrimento, né? Então não tem nada demais, né, em ser assim, na verdade. Isso é um processo natural, né? Quando a mente faz contato com o sofrimento, né, ela busca soluções para o sofrimento. Enquanto ela não tem visão, né, correta, ela vai buscando soluções naquilo que na verdade gera mais sofrimento ainda, né? Gera prazer, mas aquele prazer reverte de novo em sofrimento, né? Então ela vai tentando um por um, vai fazendo cada um dos prazeres, cada uma das soluções né, que o ego oferece, ela vai tentando, uma por uma, uma por uma, uma por uma. Às vezes, quando ela chega lá no final das opções, ela esqueceu já a primeira e volta, começa tudo de novo. Fica dando em círculos dessa maneira, né? Mas com o tempo aquela experiência vai queimando, né? Vai criando um certo padrão na mente dela, né? Então pode demorar muitas vidas, mas cedo ou tarde a pessoa começa a perceber, peraí, isso aqui não vai dar certo. Como é que você sabe que não vai dar certo? Eu não sei, a minha intuição diz que isso aqui, alguma coisa dentro de mim diz que isso aqui não vai dar certo. Então chega uma hora que acontece isso, né? A pessoa, mesmo sem ter passado por aquela experiência, né? Assim que ela olha, fala, não vai dar certo isso aqui tá errado, né? Que nem Lompo Apanhalado também falando, ele nasceu na Inglaterra, né? Nos anos, no começo do século passado, né? Na primeira metade do século passado, né? Por pouco ele não foi mandado para a guerra, né? Para a Segunda Guerra Mundial. Então, mas ele fala da experiência dele com o cristianismo, né? Assim que ele olhou, não é isso. Mas por que não é isso? Não sei por que é, mas não é isso. Eu tenho certeza que não é isso. Por que eu tenho certeza? Eu não sei. Mas não é isso. Então é uma coisa que está bem gravada na mente dele, né? De muito tempo, né? Uma coisa que está tão é uma coisa tá tão arraigada, né? Criou raízes tão profundas na mente dele, né? Que mesmo em uma idade assim jovem e sem ter conhecimento, né, teórico, assim, sem ter explicações, ainda assim a pessoa consegue pensar, não, isso aqui não é o caminho para mim, pelo menos, né? Não é o que eu deveria estar fazendo, não é isso, né? A pessoa sabe, né? Então você vê a história desses mestres todos também é assim, né? Assim que eles têm um mínimo de raciocínio, ele já consegue dizer, não, isso aqui não é para mim, né? Não é esse o caminho correto, né? O caminho da vida mundana, né? Todos eles largam, né? E vão seguir a vida monástica, né? E se ordenam, viram monges, renunciam, né? O caminho mundano e buscam o caminho do Dharma, né? Então a maioria deles logo cedo, né? Alguns têm que chegar à idade mais avançada, mas mesmo assim, né? Mesmo quando já com adulto, né? Você vê que ainda tem esse fenômeno presente, né? Lompo Kao, por exemplo, quando ele tinha uma esposa tal, aí a esposa traiu ele estava pronto para matar a esposa e o amante dela, ele estava pronto, ela estava com a faca na mão, né? No momento que ele estava pronto para sair de casa para ir matar os dois, né? Como se fosse uma voz começou a falar na cabeça dele, né? Explicando, e aí ele conseguiu explicando, né, de que forma que ele estava errado, né? Uma certa intuição, né? Se manifestou, né, na mente dele, conseguindo, né, peraí, isso aqui está errado, isso não é a forma correta de fazer, isso aqui só vai levar a mais sofrimento, né? Isso aqui só vai levar a continuidade desse ciclo de karma, né? Então que ele larga aqui, ele larga tudo aqui, ele vai virar monge também, né? Eventualmente chegou a Lompuman, né? Tornou-se um dos discípulos mais respeitados, né, de Lompuman. Então né, se usando a palavra budista, né, a pessoa tem mérito de vidas passadas, né? Esse tipo de mérito que é mais valioso do que o mérito que as pessoas normalmente entendem, né? Sabedoria é um mérito muito mais valioso do que o mérito de ter dinheiro, de ter saúde, de ter beleza física, de ter fama, reputação, de ser admirado, de ser popular, né? Tudo isso as pessoas identificam com mérito, né? A pessoa tem muito mérito, então ela tem esse tipo de experiencia, né? Esse tipo de fenômeno, experiencia riqueza, conforto material, saúde física, beleza física, popularidade, fama, etc.
respeita, as pessoas respeitam ela, a pessoa tem poder, a pessoa é um líder na comunidade, etc. Tudo isso é, né, segundo o ensinamento budista, é graças ao mérito daquela pessoa, né? Ela realizou ações, né, que faz com que ela agora experiencie isso, né? É o karma dela. Mas esse tipo de mérito é uma coisa mundana ainda, né? Tanto é que algumas pessoas têm esse tipo de coisa, mas você vê que elas não são boas pessoas, né? Mesmo experienciando todas essas coisas que as pessoas identificam como positivo, né? É algo positivo, mas você vê que a pessoa não é uma boa pessoa. Mesmo tendo essas coisas positivas, ela ainda assim não é uma boa pessoa, né? Então não é realmente a forma mais útil, né, de mérito, né, que diz respeito a levar a pessoa à iluminação, de guiar a pessoa, de servir como fundação para que a pessoa progrida no caminho para a iluminação, né, não é bem isso, né? Mas a pessoa tem essa sabedoria inata, né, que vem de ter praticado, de ter contemplado, de ter visto, né, as coisas, né, e extraído sabedoria daquela experiência, né? Aquilo vai acumulando, vai ficando cada vez mais, vai criando raízes cada vez mais profundas na mente dela. E aí assim que ela vê algo, aquilo é ativado, né, vem à tona, né? Ela vê algo, ela ouve algo, ela enxerga algo, experiencia algo e aquilo vem à tona, vem como é que fala isso? Vem como se fosse salvar a pessoa, né? Vem ajudar a pessoa, né? Vem protege a pessoa, né? ou, ou então abre o caminho para a pessoa, né? O caminho que antes estava fechado, de repente aquilo se abre, né? Graças a Lampopia que falava muito disso, né? Então, quando a pessoa chega num certo nível da prática dela, que ela consegue relembrar vidas passadas, né? Uma das coisas que ela precisa fazer assim imediatamente é olhar as vidas passadas dela e ver onde que parou a prática dela e para poder continuar daquele ponto em diante, né? Ela tem que olhar, analisar o que foi que ela fez até agora, como é que foi as coisas que tem desenvolvido. Ok, eu parei aqui, então é daqui que eu continuo, né? Então a pessoa tem que fazer isso, ela tem que não é um conhecimento à toa, né? Se a pessoa tem conhecimento de vidas passadas, ainda é algo assim que pode ser útil na prática dela. Tanto em termos de, né, desenvolver mais ainda, né, de reforçar, né, as lições que ela já aprendeu em outras vidas, né, porque ela lembra de tudo aquilo que ela passou, né, então ela fica ainda mais com desencanto, né, pelos prazeres mundanos, pelos fenômenos mundanos, né, mas também ela consegue, eu parei aqui nesse ponto, né, empaquei nesse ponto agora, tem que continuar desse ponto em diante, né. Então ela retoma, né, a prática que ela tinha no passado, né, retoma a prática que ela tinha no passado, né. Então se ela tinha o hábito de contemplar as 32 partes do corpo, então ela retoma aquela prática, né. Se ela tinha o hábito de meditar de um jeito ou de outro, então ela retoma aquela prática. Quando ela retoma aquela prática, a prática dela avança, né? Ela já está acostumada com aquele objeto de meditação, né? Tem uma destreza natural com aquele objeto de meditação, né? Então a mente dela já está bem acostumada com aquilo, né? Então a coisa progride fácil, né? A prática deslancha, né? E vai bem fácil para frente, né? Então aquele fala, como é que fala isso em português? Essas coisas são, tem essas frases em tailandês que uma frase curta, né, já tem um monte de significado embutido, né? Mas quando você traduz para uma outra língua estrangeira, o significado meio não está dentro do contexto cultural, né? Aí é uma frase que não tem o mesmo significado, né? Mas é como se fosse dar continuidade, conectar o mérito. Tem tanto o aspecto de conectar como dar continuidade, né? Então você conectar com o mérito que já foi feito no passado, você reconectar, né, e dar continuidade àquele mérito, né? Ou como se fosse, né, sei lá, como se fosse uma correnteza, assim, né? Você reativar, né? Reativar, como se fosse um moinho, o moinho está parado porque a água foi cortada, né? Aí você vai lá, abre a correnteza, aí o moinho volta a rodar, né? O moinho como se fosse assim a roda do Dharma, né? Então você reconecta aquela água, né? O fluxo está interrompido, né? Você abre, ela começa a fluir novamente, aí aquela roda começa a rodar novamente.
Então, uma das coisas que a pessoa, né, se ela conseguir ter esse tipo de experiência, né, então é uma das coisas que deveria ser feito, né. Então a gente não tem esse tipo de experiência, né, mas a gente tem, né. É por isso que eu falo para as pessoas, né, que eu faço tanta ênfase assim para as pessoas confiar ou pelo menos dar importância, né, à sua experiência pessoal, né, e não deixar a prática ser totalmente baseada em teoria, né, porque aí você negligencia isso, né. Você fica só ali ocupando a sua mente com ideias e conceitos que vêm de fora, né? Você negligencia completamente a sua própria intuição, né? O que é que eu já sei, né? Você acaba negligenciando essa parte da sua prática, né? Fica só olhando o que é que os outros disseram, né? E você não constrói de maneira produtiva, né? Em vez de você deveria dar continuidade àquilo que você já sabe, expandir o que você já sabe, né? Você já sabe esse tanto, ótimo, agora vamos primeiro fortalecer isso, né, para ter certeza que ele não vai regredir, porque regride, né? Só porque você desenvolveu uma certa sabedoria em vidas passadas não significa que aquilo não se perca. Com certeza se perde. Se você não reforçar e não proteger aquilo, com certeza se perde. Mas, né, então a primeira prioridade é isso, né? Você fixa aquilo que você já sabe. Não, isso aqui eu já sei, né? Então você tem que ter respeito por aquilo que você já sabe, não ficar agindo contra a sua própria sabedoria. Né? Você sabe que é algo errado, então pare de fazer aquilo. Né? Pare de ficar se agredindo, está agredindo a sua própria inteligência fazendo isso. Né? As coisas mais danosas que uma pessoa faz é isso. Né? Então ela fica, né, para você tem que fortalecer o que você já sabe, fixar ele bem, né, para que ele não se perca. Né? E aí dali em diante você vê, bom, toda a sabedoria ela não existe num vácuo, né? Todos os aspectos da bondade estão conectados um ao outro, né? Então dessa sabedoria que eu já tenho, de onde que eu posso derivar isso, né? De que forma eu posso expandir isso, né? Então está conectado ao quê? Está conectado a bem-querer, está conectado à renúncia, está conectado à disciplina, né? De que forma que isso pode se desenvolver numa nova sabedoria, numa nova boa qualidade, um novo mérito, né? Um novo bom karma. Né? Sempre dando prioridade a esse karma que é relacionado à mente, né? E não o karma que é relacionado às coisas mundanas. Né? Estou sempre dando prioridade no sentido que nova boa qualidade mental eu posso desenvolver, que novo paramita eu posso desenvolver, né? Que está fácil, né? Desse ponto onde eu estou aqui agora, hoje eu estou desse jeito, né? O que eu posso fazer daqui? O que está fácil? O que é óbvio aqui e agora? Né? Qual nova boa qualidade é óbvia? Né? Eu deveria ter, será que é paciência? Né? Em geral, às vezes é algo que lhe falta. Né? Às vezes é algo que, sei lá, já está fácil fazer isso aqui. Ó. Se eu fazer isso aqui, eu vou desenvolver habilidade, uma certa habilidade que eu não tinha antes. Né? Ou às vezes não, às vezes o óbvio é o que a pressão está presente. Né? Existe uma pressão, uma urgência em desenvolver paciência, porque se eu não desenvolver paciência, eu vou estragar tudo isso aqui que está acontecendo aqui agora. Né? Se eu não desenvolver a capacidade de parar de esquentar a cabeça, eu vou estragar tudo isso aqui. Né? Então existe uma urgência presente. Né? Às vezes está bem ali, bem na sua cara, né? O que é que você deveria estar fazendo em seguida. Né? Às vezes não, às vezes está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Não tem nenhuma urgência, não tem nada pressionando você em direção alguma. Né? Mas ainda assim, você olha, se eu apenas... Uma coisa que me falta é coragem. Então eu vou desenvolver coragem agora. Vou usar o que eu já tenho, né? Vou usar a minha inteligência, vou usar a minha perseverança, vou usar a minha paciência e agora vou usar todas essas boas qualidades que eu tenho, vou reunir e direcionar em direção a desenvolver coragem. Né? Você pega e desenvolve coragem, inventa uma forma de desenvolver coragem. Quer seja na hora de praticar meditação, quer seja na hora de falar com as pessoas, quer seja na hora de tomar decisões, quer seja apenas estar sozinho em casa no escuro, sei lá, o que quer que seja, né? Você desenvolve uma forma. Observa, né, a sua vida, como é que é o seu dia a dia e encontra um ponto ali naquela dia, naquela rotina diária, né? Onde é que eu posso aqui desenvolver essa boa qualidade, né? Onde que tem uma boa oportunidade, né? Mesmo que não haja uma boa oportunidade, onde que há um espaço para eu criar uma boa oportunidade para eu desenvolver essa boa qualidade mental. Então você vai expandindo, né?
que você já possui antes, né? Que eu falei, você reconecta, né? Você conecta e dá continuidade. Conecta ao que havia no passado e dá continuidade, né? Que vai gerar o futuro. Né? É isso que eu falei, né? Você tem que recolher as suas boas qualidades e usar as suas boas qualidades para desenvolver esse novo aspecto. Né? Então você dá continuidade, você pega o passado e conecta com o futuro. Né? Então, esse que é o significado, né? Daquela palavra, daquela frase da Ajahn Chah. Né? Então, né? Dessa forma também, né? Meditação é apenas mais um aspecto de tudo isso. Né? A meditação ela dá certo quando a pessoa possui boas qualidades mentais. Né? Quando existe mérito suficiente, a meditação é meio que óbvia. Né? Não tem muito segredo. As pessoas não conseguem meditar porque elas não têm mérito suficiente. Né? Então elas estão tentando subir um morro sem ter força para isso. Né? Então as pessoas têm que investir em boas qualidades mentais. Não é para você meditar somente seguindo técnica. Né? Seguindo a técnica de maneira assim robótica. Né? Direto, de novo, vem sempre gente aqui né, desses centros de retiros, que fazem retiros regularmente e tem essa ênfase obcecada com a técnica, especificamente essa técnica. Tem que fazer exatamente isso. Né? As pessoas ficam repetindo aquele ritual, né? E vira um ritual depois de um tempo. Né? As pessoas ficam repetindo aquele ritual, repetindo aquela técnica, e não dá em nada. Não anda para frente. Anda um pouquinho, né? E aí empaca. E não vai para frente. Né? A pessoa não sair dessa visão tão limitada, né? E não aprender a desenvolver boas qualidades mentais, não aprender a entender, né? que o que faz o progresso espiritual é a mente, não é a técnica. A técnica não progride para lugar nenhum. A técnica não alcança iluminação. A técnica não alcança nem samadhi, quanto menos iluminação. A técnica não fica sábia. Não, o que tem que ficar sábio é a sua mente. Né? A sua mente tem que ficar sábia, a sua mente tem que alcançar a samadhi, a sua mente tem que alcançar a iluminação. Ela que é o centro de tudo isso. Quando toda a sua prática está centrada numa técnica, não vai muito longe. Né? Vai só até um certo ponto e empaca. O centro da prática é a sua mente. Né? A mente é o centro da prática. Né? Por isso que chama Chitta Bhavana. Né? Não chama técnica Bhavana. Chama Chitta Bhavana. Né? Não é técnica Bhavana. Então, né, o próprio Buda nem falava essa palavra meditação, ele nem falava isso. Né? Ele falava em Chitta Bhavana, né? É uma coisa ampla. Né? Desenvolvimento mental. Né? Meditação é só um aspecto disso. Né? Então, é importante ter essa visão. Né? É importante compreender isso. Né? O importante é a mente. A mente tem que ter boas qualidades. Existe também, né, uma sabedoria em lidar com a mente. Então existe um certo conhecimento ali, existe uma certa experiência nisso, né? Mas não é um tipo de sabedoria que não precisa ser um tipo de conhecimento que vem em frases e instruções. Né? Pode ser um tipo de conhecimento que é nem o conhecimento de andar de bicicleta. Né? Você não precisa ter explicações sobre como andar de bicicleta, você pode simplesmente pegar e andar. Que é talvez o mais óbvio do mundo. Né? Então existe um conhecimento de como lidar com a mente, como aplicar a mente, como guiar a mente, né? Como fazer com que a mente se concentre, que a mente fique num único foco, que a mente não caia no sono, que a mente não caia em agitação mental. Quando a mente experiencia algo desagradável, ela reage de uma forma. Como é que eu lido com isso? Quando a mente experiencia algo agradável, ela reage de outra forma. Como é que eu lido com isso? Tem toda uma experiência. Eu não vou chamar de ciência, porque se eu falar ciência, as pessoas pensam em livro. Né? Então vamos falar em experiências. Tem toda uma experiência, né? Um know-how de como lidar com a mente. Mas esse know-how não necessariamente é um monte de explicações. Né? Esse know-how é muito mais uma conhecimento real, né? Uma experiência. Né? Uma coisa que você adquire através da experiência, através do fazer. Né? Igual ao know-how de como é que se anda de bicicleta. Né? Não é um know-how que vem em frases e explicações, é um know-how que vem de uma experiência. Né? Então é por aí que vai o assunto. Né? É por aí que essa é uma das razões pela qual eu digo, né, que se a pessoa, toda a prática dela está
roda ao redor de uma série de instruções, né? De uma certa técnica, de um monte de frases e ideias, né? Não vai muito longe, não tem como ir muito longe, porque é que nem você tá com uma coceira na bunda e você coçar a cabeça, né? Não está aplicando no local correto, né? Então, não é ali que acontece. Não é em frases e ideias que a coisa acontece. Então, não tem como dar certo. Ou pelo menos não tem como ir muito longe, né? Tem sempre alguma... Como são frases e ideias que dizem respeito a algo, né? Então sempre tem algum benefício, né? Sempre é um conhecimento que, se a pessoa tiver... Não é que o conhecimento é errado, mas é que a atitude está errada, né? Então, se a pessoa tem uma atitude correta, pode ser utilizada e pode levar até os níveis mais elevados, né? Mas tem que ter essa noção, né, de que não dá para você ficar sentando de maneira robótica, e como se fosse um ritual, né, ficar realizando aquele negócio como se fosse um ritual, que você que não é isso que vai fazer você progredir. Né? A maioria das pessoas que acabam caindo no sono, né, simplesmente cria o hábito de sentar e ficar perdida, né? Simplesmente apaga, né, e acha que aquilo é samadhi. E outras ficam ali sentado tenso, com dor nas costas e estressadas até o limite, né? E não percebe que não é isso também. Né? Só percebe quando começa a entrar em colapso. Né? As pessoas vêm aqui e já estão com problema de saúde. Já, né? Sentem meditação, ficam com dor nas costas, ficam tudo tensa, com os olhos ficam tensos, as costas ficam tensas. Aí que as pessoas não aguentam mais, elas vêm parar aqui, né? Tentando achar uma solução, uma alternativa. Né? Já as pessoas que criam o hábito de sentar e cair nesse limbo, né? Elas não percebem, elas ficam presas nisso pro resto da vida. Né? Por isso que o Lompodia, na palestra de ontem, está tão bravo, né? Dando bronca nas pessoas. Né? Não deixa a mente cair nisso. Né? Eu, felizmente, nunca tive esse problema, mas vez por outra encontro pessoas que têm esse problema. E é o mais difícil, as pessoas não querem aceitar que aquilo está errado, né? Que elas experienciam algo que elas identificam pacífico. Né? Mas é um pacífico sem qualidade, é um pacífico que nem a pessoa está bobeando, né? A pessoa tá viajando na maionese, ela não está com a mente afiada, ela não tem sati presente. Né? As pessoas simplesmente aprendem a apagar, aprendem a ficar ali flutuando no espaço. Né? Aquilo não vira samadhi, aquilo não vira sabedoria, aquilo não vira inteligência, aquilo não vira desapego. Pelo contrário, né? Aquilo vira apego, aquilo vira vaidade. Né? Então, toda vez que eu encontro pessoas nessa situação, eu tento avisar para elas, não ouvem. Né? Não ouvem. Aí quando o Dom Popia veio, ele encontrou uma dessas pessoas, ele já olhou para ela e falou, você está errado aqui, nesse ponto. Né? Eu nunca vi a pessoa na vida, mas só de sentar com a pessoa e falar, é isso que está errado. Não sei se a pessoa dessa vez ouviu ou não, né? Mas tudo que ele falou eu repeti. Eu tinha falado isso no passado, eu já falei tudo isso, já insisti de novo. As pessoas não ouvem, né? Não sei se dessa vez a pessoa vai ouvir ou não. Né? Mas é pegajoso, né? Esse tipo de coisa é pegajoso. O ego se apossa daquilo, né? O ego se aposta daquilo e não quer largar de jeito nenhum. É impressionante. Então é realmente uma armadilha muito comum. Então é mais ou menos isso. Tem alguma pergunta, alguma questão? É porque às vezes, no meu caso, né, eu me esforço, que nem o senhor falou, né, na prática da meditação, de ficar sentado, né, e me esforço naquilo, mas expandir esse esforço, né, pro cultivo da Chitta-Bhavana, né, que nem você falou, que o senhor falou, praticando além dos preceitos, todo esse cultivo do Dhamma, né, na vida diária, parece ser um esforço muito necessário também, né? Sim. Sim. Com certeza. Mais uma coisa? Desejar boa viagem para você, né? E perguntar se quando você estiver lá na Tailândia, se vai ter alguma atividade online ou tudo vai ser Provavelmente não, porque lá não sei como é que vai ser o sinal de internet, não sei como é que lá no meio do mato, lá, provavelmente não. Conte com não. Se tiver boa internet lá, tiver bom acesso, talvez eu pegue alguém lá, ver se
algum dos adiãs está disposto a bater um papo com vocês e tal, vai estar todo mundo lá, né? Vai estar Adian de Assaro, Dom Posso Medo, Adian Passo, Adian Viradama, Adian Amaro, as monjas vão estar lá, todo mundo vai estar lá. Vai estar todo mundo lá. Se der sorte aí, se tiver internet, algum deles, também depende do fuso horário também, né? Vamos ver o que acontece, mas a princípio não. A princípio, vamos imaginar que não vai ter sinal de internet e que não vai dar certo. Domingo ainda tem palestra? Domingo que vem ainda tem palestra? Depende do dia. Eu saio dia 19, né? Dia 19? Segunda. 19 é segunda? Então domingo tem. Domingo tem. Tem uma pergunta aqui. O senhor pode falar um pouco sobre a diferença entre Samasati e Samasamadhi? Então, Sati é a capacidade da mente de estar presente, né? Não é uma concentração mental. A mente está presente e atenta, ciente, né? É um estado aceso, né? Não é um estado vago e apagado, né? A mente ela não está fabricando pensamentos. Você pode dizer que ela não está fabricando pensamentos. Ela pode estar fabricando pensamentos, ela pode estar fabricando memórias, mas ela está basicamente, é uma coisa tão fácil, mas difícil botar em palavras. A sua mente possui vários fenômenos, né? É um fenômeno composto. A mente de uma pessoa é um fenômeno composto. Então, supondo, tem pensamentos, tem percepção, tem consciência, tem sensações, né? Tem emoções, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Entre todas essas coisas também tem um fenômeno que é constante na mente, né? Que é o fenômeno de estar ciente. Né? É o fenômeno de estar ciente. Né? Em geral, as pessoas habitam ou as emoções, ou elas habitam as ideias, ou elas habitam os órgãos dos sentidos. Né? O centro de existência dela é as sensações, por exemplo. Né? A pessoa vai numa festa ouvir música, né? Então ela está focada, né? O centro de existência dela está nas orelhas, ela está ali ouvindo aquela música, né? Ou nas ideias, ou então nas emoções, da alegria, da tristeza, da raiva, do rancor, né? Assistindo um jogo de futebol, né? A pessoa está ali 100% focada na emoção da raiva, da frustração, né? Se for o jogo da seleção, né? Se for o jogo de outra pessoa... Aliás, vocês dois não sabem, o Brasil perdeu, tá? E lá fora da Copa. E pelo jeito o pessoal ficou... Eu não assisti, né? Mas o pessoal falou que foi muito ruim, né? Ficava com muita raiva do sei lá de quem lá, dos jogadores, né? Parece que foi muito feio. Então o pessoal tava com raiva. Então é isso, né? Então, em geral as pessoas habitam, né? Esses aspectos, né? Elas habitam as emoções, habitam os pensamentos, habitam as memórias, habitam as sensações do corpo, etc. Então você precisa aprender a conectar e a habitar esse aspecto de ciência. A aprender a recolher a mente, né? E ficar ali, apenas ciente, né? É mais fácil quando você reduz os estímulos, né? Quando você reduz o som agradável ou o som irritante, né? Se não tem nem som agradável nem irritante, fica mais fácil você, porque você tem um vício, né, de habitar esse aspecto mais exterior de si mesmo, é um vício, né? É até um hábito, né? E tem a ideia, né, que reforça, né? Eu sou isso, eu sou essas memórias, eu sou essas opiniões, eu sou essa sensação, né? Eu estou com dor, né? Então é eu. Então tem esse hábito arraigado, né, de habitar nisso. Então você faz um esforço, né, para buscar um local mais tranquilo, menos estímulos, sem deveres a cumprir, sem preocupações, agitando a mente, né? Então você tenta trazer a mente para esse aspecto de saber, estar ciente, eu estou ciente. Aí você foca na respiração para facilitar ainda mais, né? Olha, eu estou ciente do quê? Eu estou ciente da respiração. Então eu estou ciente da respiração, só isso. Então você treina a estar ciente, treina a habitar esse aspecto da sua mente, né? Eu estou ciente, é o aspecto de estar ciente. Então, isso é uma coisa que requer uma certa inteligência em fazer isso, né? Você tá, que nem o pessoal fala, né? Você está
Um gato, quando está querendo ali matar um rato, ele também está ciente do rato, está com o olho fixo no rato, né? Mas isso não é um samasati, né? Isso é um mithya-sati, né? Então tem que focar a mente no algo que é conducivo, né? À sabedoria, conducivo à libertação, né? Então os objetos de meditação que o Buda recomenda, né? A respiração, Maranasati, né? Kayagatasati, Buda no Sati, Dhamma no Sati, Sangha no Sati, Chaga no Sati. Tem vários objetos de meditação que o Buda recomenda, né? Temas de contemplação, né, que o Buda recomenda. Então você está ciente daquele objeto, daquele tema, né? Está ciente da morte, está refletindo sobre a morte, sua mente está ciente da existência da morte, está ciente da respiração, está ciente do que quer que seja. Então não é só estar ciente, tem que estar ciente, tem que ter um objeto de ciência, né, que é conducivo, né, ao caminho para a libertação, conducivo à sabedoria, conducivo ao desapego, etc. Então isso é sati, né, samasati. Samasamadhi é uma coisa que a mente faz, né? Se ela está vamos chamar isso num estado mental saudável, se ela está colorida por um estado mental saudável, que nem bem-querer, ou equanimidade, ou gratidão, ou fé, ou o que é que seja, desencanto é um bom estado mental, né? que conduz a samadhi. Existem estados mentais que conduzem a samadhi, né? Equanimidade, bem-querer, renúncia, desencanto, fé, alegria. Tem vários estados mentais assim que eles são conducivos à samadhi. Então, quando a mente está colorida por um desses estados, está permeada por um desses estados mentais, né? E você usando sati, né? Você foca a mente num único objeto, né? Quer seja respiração, quer seja um mantra, quer seja uma imagem, quer seja, né? Usando essa qualidade de sati, né? De estar apenas ciente de um único objeto, de maneira tem que ser uma coisa tranquila, né? Não dá para você fazer isso através de qualquer outra coisa. Somente sati é sutil o suficiente, né, para suster um objeto de meditação sem agitar a mente, né? Então não dá para você fazer isso através de pensamento, através de agarrar, através de desejo, de aversão, não funciona, né? Tem que ter um estado mental sutil, né? Sati é perfeito para isso. É uma ciência suave, né? Ela não agita a mente, né? Então, a sati não agita a mente. O estado mental, né, de bem-querer, de equanimidade, não agita a mente. Sati não agita a mente. E aí sati concentra, né, e foca num único objeto, né, usando a capacidade de direcionar, né, a sua ciência. Quando você faz isso, né, sustém isso durante algum período, né, a mente naturalmente se concentra. É um fenômeno natural. Você não precisa forçar a mente a entrar em samadhi. Você só direciona a mente, né, usando volição, né, você estaciona a mente num estado mental saudável e você, usando sati, né, deixa a mente focada num único objeto, né? E aí você sustém aquilo, né? E eventualmente a mente alcança samadhi. É uma coisa natural, né? Não é imediato e não é um caminho reto, né? Para a maioria das pessoas. Algumas pessoas, antes de alcançar samadhi, vai ficar tudo esquisito. Começar a ouvir som, vai começar a sentir que está levitando, vai sentir calor, vai sentir frio, vai sentir energia fluindo para cima, para baixo, não sei para onde. Não necessariamente algo direto, né? Algumas pessoas pode ser direto, para a maioria das pessoas não, né? Mas esse tipo de coisa vai começar a se manifestar. Se você conseguir manter sati, né, focada no objeto da meditação original, né, sem se distrair com os fenômenos que tentam, né, puxar a sua atenção para fora, né, conseguir manter a mente equânime no objeto de meditação, aquilo você atravessa aquilo, né, e aí a mente entra em samadhi, sama samadhi. O que é sama samadhi? São os 4 dhyanas. Isso é bem fácil, bem claro, né? O Buda, conta sempre na definição do nobre octuplo caminho, né, ele sempre fala sama samadhi são os 4 dhyanas, né? Então são esses 4 níveis profundos de samadhi, né? Então isso que é chamado sama samadhi, né? Então é basicamente isso, né, a diferença entre sati e samadhi, né? Basicamente isso. Mais alguma coisa? Não?
nesse momento, Jean, do samadhi conquistado, a passagem para a sabedoria é meio automática? Não tem samadhi conquistado, não. O samadhi é uma habilidade que você tem que dar manutenção, né? A pessoa pensa, eu alcancei samadhi, pronto, tá resolvido. Não, é uma coisa que até você conseguir dominar aquilo, não é fácil também. Né? Depende de cada pessoa. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos. Mas não é uma coisa assim, pronto, eu consegui. É que nem, sabe, você... não é assim tão fácil. É uma coisa que você cultiva. Né? Uma coisa que você consegue uma vez, aí você não consegue repetir de novo aquela experiência. É que nem domar um cavalo. É um fenômeno forte, não é algo... É um baque na mente. É um baque na mente. Então, até você conseguir encaixar aquilo dentro da sua experiência de maneira equilibrada, não é tão simples. A mente reage. Né? Quando você consegue experienciar samadhi, a mente reage. Ela não fica parada. É difícil reorganizar a mente e reequilibrar aquilo. Né? Porque agora você tem uma certa personalidade e sua mente está mais ou menos equilibrada nesse jeito que você é agora. Né? Quando o samadhi aparece, aquilo bagunça tudo. Bagunça tudo. Então demora um tempo até você conseguir reorganizar aquilo, né? E você também conseguir ficar destro em samadhi também, que nem o Lampapia que fala, né? Ficar hábil em entrar, ficar hábil em sair, né? Ficar hábil em permanecer, né? Então, você tem que conseguir ficar hábil até o ponto de você conseguir, assim, eu quero entrar em samadhi, pronto, você entra em samadhi. Agora eu vou sair de samadhi, aí você sai de samadhi. Não é tão simples, né? É uma habilidade sutil, uma coisa que você cultiva, né? E não é estável, né? Se você não resguardar aquilo, ela se degenera. Você perde samadhi. Né? Então, antes você tinha, agora você não tem mais. Né? Acontece. Então, qual foi a pergunta mesmo? Esqueci. A passagem do samadhi para a sabedoria. Não é óbvio. Samadhi pode fazer você ficar mais burro. Não é óbvio. Né? Então, tem que ser feito dentro do contexto dos ensinamentos budistas. Você tem que ter essa fundação. Né? Você é um budista. Você entende? Você está praticando samadhi, você está fazendo esforço em praticar samadhi por causa dos ensinamentos budistas. Nesse contexto que está ocorrendo a minha prática, eu almejo alcançar a libertação. Por isso eu estou praticando samadhi. Então, quando você alcança samadhi, você tem todo esse contexto ao seu redor. Sabe? E tem toda uma cultura, né? Tem toda uma disciplina, tem uma cultura, né? Que vem, né, de pessoas que têm essa experiência, né? Então eles criam, né, uma cultura, né, do que é apropriado, o que não é apropriado, o que é bonito, o que é feio. Né? Existe uma disciplina que você tem que ter, existe uma compreensão intelectual do que está acontecendo, né? Um contexto, né? O que é isso que eu estou experienciando? Isso é samadhi. O que significa samadhi? Onde que isso se encaixa no caminho para a iluminação? Então tudo isso não é óbvio. Né? Então muitas pessoas se perdem, né? Alcançam samadhi e não tem essa fundação bem firme, se perdem completamente, inclusive regridem, né? Em vez de progredir, regride, né? Fica vaidosa, fica arrogante, acha que já está iluminado, não consegue entender que acha que aquele samadhi é eliminação, aí pronto, daí não tem mais quem consegue ajudar aquela pessoa. Então não é tão óbvio assim, né? É uma coisa que requer atenção e cuidado também. Mais uma coisa? Então é só isso.